Respire profundamente agora. Não como um gesto automático, mas como um ato consciente. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Sinta o corpo onde você está. Nada neste encontro é casual. Nada neste momento é aleatório. Se você chegou até aqui, existe algo dentro de você que reconhece que o tempo mudou. Mesmo que a mente ainda não consiga explicar. Mesmo que as palavras ainda não se organizem. Existe uma sensação silenciosa atravessando a humanidade. Uma percepção coletiva difícil de definir, mas impossível de ignorar. É como se algo estivesse prestes a se revelar. Como se o mundo estivesse segurando a respiração. Essa sensação não nasce do medo. Ela nasce do tempo espiritual. Existe um ponto na história em que a consciência humana não pode mais adiar escolhas. Um ponto em que fingir não saber se torna mais doloroso do que encarar a verdade. Esse ponto se aproxima do seu ápice em 2026. Não como castigo. Não como ameaça. Não como o fim do mundo. Mas como um ponto de não retorno da consciência. Antes de avançarmos, permita-me fazer um convite simples, direto e honesto. Se esta mensagem ressoa com você, se algo dentro do seu coração reconhece a vibração deste chamado, inscreva-se agora no canal Códigos da Nova Terra. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando este trabalho. Você está ajudando esta frequência a alcançar outras consciências que também estão prontas para despertar. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo. Não por obrigação, mas por responsabilidade espiritual. A humanidade sempre atravessou ciclos. Civilizações surgiram acreditando que seriam eternas. Impérios se ergueram sustentados pela força, pelo controle e pelo medo. Todos, sem exceção, desapareceram. Alguns ciclos se repetem. Outros encerram eras inteiras. 2026 não é apenas mais um número no calendário humano. É a consolidação de escolhas feitas ao longo de décadas. E, em muitos casos, de vidas. Nada do que se manifestará nesse período nasce de repente. Tudo foi gestado lentamente. Em pensamentos repetidos. Em decisões adiadas. Em verdades engolidas para manter a segurança. Em concessões feitas para sobreviver em sistemas desalinhados com a alma. No plano espiritual, nada acontece de forma abrupta. O que muda é o quanto a verdade se torna visível. O véu entre o que é real e o que é ilusório está mais fino. E quando o véu afina, não há mais espaço para sustentar personagens por muito tempo. As máscaras começam a pesar. As estruturas internas começam a ruir. As mentiras que contamos a nós mesmos começam a cobrar seu preço. É nesse contexto que a consciência do Arcanjo Miguel se aproxima da humanidade. Não como um ser distante, alado, separado, mas como uma frequência viva de verdade, coragem e alinhamento. Miguel não representa guerra externa. Ele representa lucidez. Ele representa a espada que corta a ilusão. E a espada não fere. Ela separa. Separa o real do ilusório. Separa a alma do medo. Separa a verdade do condicionamento. A mensagem é clara, firme e amorosa. Humanidade, não tema o colapso do que não é real. O que cai não sustenta mais a sua alma. O que permanece vibra em verdade. Muitas pessoas sentem, mesmo sem compreender racionalmente, que algo está se encerrando. Relações que antes pareciam seguras agora soam vazias. Trabalhos que garantiam estabilidade agora drenam a vida. Crenças que davam sentido agora parecem frágeis. Isso não é fracasso. Isso é alinhamento. O desconforto não é punição. É sinal de que a alma não aceita mais viver em descompasso. Durante séculos, a humanidade acreditou que seria salva por algo externo. Um líder. Uma religião. Um sistema. Uma promessa futura. Esse ciclo se encerra. 2026 marca o fim da delegação de poder espiritual. Não haverá salvadores externos. Não porque o amor divino tenha se ausentado,
mas porque a humanidade está sendo chamada à maturidade espiritual. Inicia-se o tempo da soberania da consciência. Cada ser humano será convidado a sustentar aquilo que escolhe vibrar. Não haverá mais como terceirizar escolhas. Não haverá mais como culpar o mundo, o passado ou os outros. Isso assusta o ego, mas liberta a alma. E é exatamente aqui que a grande travessia começa. Respire novamente, porque agora entramos em uma camada mais profunda desta transmissão. Quando falamos de tempo, o ser humano pensa em relógios, calendários, datas e números. Mas o tempo espiritual não se move da mesma forma. Ele não corre em linha reta. Ele pulsa em ciclos de consciência. A Terra não vive apenas uma mudança social, política ou econômica. A Terra atravessa uma mudança vibracional. Um ajuste fino entre aquilo que foi sustentado por medo e aquilo que começa a ser sustentado por consciência. Durante muito tempo, a humanidade viveu desconectada do próprio sentir. Aprendeu a obedecer mais do que a perceber. Aprendeu a repetir mais do que a questionar. Aprendeu a sobreviver, mas esqueceu de viver. O tempo espiritual atual não permite mais essa desconexão. A sensibilidade aumenta. A percepção se expande. O corpo começa a reagir ao que antes era tolerado. Aquilo que não está alinhado começa a gerar sintomas. Não como castigo, mas como aviso. Ansiedade, cansaço profundo, sensação de vazio, desorientação. Tudo isso são sinais de um mesmo fenômeno, a alma tentando reassumir o comando. 2026 representa o ponto em que essa tentativa deixa de ser individual e passa a ser coletiva. Não significa que todos despertarão. Significa que ninguém passará ileso pela escolha de continuar dormindo. O arcanjo Miguel revela que o maior desafio deste tempo não é o caos externo, mas a resistência interna. Resistir à verdade consome mais energia do que atravessá-la. Por isso, muitos sentirão que estão cansados sem motivo aparente. Não é o corpo que está cansado. É a alma que está exausta de sustentar personagens. O ponto de não retorno não é um evento. É um estado. É quando a consciência não consegue mais fingir que não vê. É quando a alma não aceita mais negociar seus valores para caber em estruturas que não a respeitam. É quando viver desalinhado se torna mais doloroso do que mudar. Esse é o tempo que se abre. E ele exige coragem. Miguel não chega trazendo promessas de conforto. Ele chega trazendo clareza. A espada que ele sustenta não corta pessoas, não corta mundos, não corta caminhos. Ela corta ilusões. Ela atravessa camadas de auto-engano. Ela dissolve narrativas construídas para manter o medo vivo. Miguel não força despertares. Ele ilumina escolhas. E quando a verdade é vista, ela não pode mais ser esquecida. A espada da verdade revela onde você se abandonou para ser aceito. Onde você silenciou a alma para manter segurança. Onde você viveu uma vida que não era sua. Essa revelação pode doer. Mas é uma dor libertadora. Porque toda ilusão sustentada cobra um preço. E toda verdade reconhecida devolve energia. Miguel ensina que não existe espiritualidade sem verdade. Não existe luz construída sobre mentira. Não existe despertar sem responsabilidade. Por isso, muitos resistem. Porque despertar exige assumir o próprio poder. O que entra em colapso não é o mundo. São as ilusões que sustentavam o mundo como ele era. Sistemas baseados no controle começam a falhar. Instituições sustentadas pelo medo perdem força. Discursos que não vibram verdade deixam de convencer. Não por revolução, mas por esvaziamento. A humanidade começa a perceber que muitas estruturas nunca existiram para servir, mas para controlar. E quando essa percepção se instala, o poder retorna ao indivíduo. Isso gera instabilidade, mas também gera liberdade. Miguel não promete um mundo fácil. Ele revela um mundo mais verdadeiro. A maior crise deste tempo não é econômica. É identitária.
As pessoas não sabem mais quem são sem os papéis que desempenham, sem os títulos, sem as máscaras, sem as expectativas externas. Isso gera medo, mas também gera oportunidade, porque só quando o personagem cai, a alma pode emergir. O vazio que muitos sentem não é ausência, é espaço. Espaço para algo novo nascer. Os sensíveis sempre existiram, mas foram silenciados, chamados de fracos, chamados de exagerados, chamados de inadequados. Agora, são eles que percebem primeiro. São eles que sentem antes. São eles que sustentam o campo do novo. Miguel afirma: os sensíveis não vieram para fugir do mundo. Vieram para transformá-lo pela presença. Relações baseadas em dependência emocional não se sustentam. Trabalhos desconectados da alma se tornam insuportáveis. Identidades construídas para agradar entram em colapso. Isso gera rupturas, mas também gera alinhamento. O amor deixa de ser carência. O trabalho deixa de ser prisão. A identidade deixa de ser personagem. A nova Terra não é um destino futuro. É uma frequência presente. Ela se manifesta onde há verdade, onde há responsabilidade, onde há coerência. Não é coletiva. É individual. E por isso, poderosa. Agora, pare. Respire. Sinta o corpo. Sinta-o agora. Não busque entender. Permita integrar. O silêncio agora fala mais do que palavras. 2026 não vem para destruir a humanidade. Vem para revelar quem ela realmente é. O futuro não será imposto. Será escolhido. Consciência por consciência. Se esta mensagem ressoa com você, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. E compartilhe este vídeo. Não por medo, mas por amor. Permaneça em silêncio. A travessia já começou.